Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Prazer te encontrar aí novamente. Sempre muito bom ter a sua companhia, ter você do outro lado. A gente louva a Deus pela sua vida, pela sua companhia. Saber que você acessa esse canal é sempre motivo de muita gratidão a Deus. Eu fico feliz de ter você aí do outro lado. Nós nos alegramos com cada acesso, cada visualização que nós acompanhamos. Esse vídeo tem um contador de visualizações aqui embaixo, então a gente vê cada pessoa que acessa o estudo e saber que você passa aqui me traz alegria, gratidão a Deus pela sua vida. Eu quero nesse momento te convidar a me acompanhar em mais um estudo, vamos juntos? Muito bem, nós hoje chegamos ao quarto estudo do capítulo 16. Nós estamos, eu poderia dizer, dissecando, detalhando o verso 2. Com informações importantes para todo o restante do capítulo. Então, nós vamos ler novamente o verso 2, estudar mais uma faceta dele. O verso 2 diz: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Eu quero apenas um pequeno trecho desse versículo. Paulo usa as seguintes palavras: conforme a sua prosperidade. Nós falamos no último estudo que contribuir, ofertar, é algo, um chamado para todos nós. Doar, dar é um privilégio de todos. Hoje Paulo vai falando sobre o princípio da proporcionalidade, conforme a sua prosperidade. Paulo nos ensina de uma forma muito clara que Deus não pede valores iguais, mas Deus pede valores proporcionais. Até dissemos, eu já disse, que o que importa, o que conta não é a quantidade, não é o valor da oferta, mas a forma com que essa oferta é feita. Ele não exige que um pobre contribua como um rico. Isso seria desproporcional. Mas que cada um, diz o texto, cada um dê conforme aquilo que recebeu. Irmãos, a justiça de Deus se reflete na proporcionalidade da oferta, dizia John Stott. A proporcionalidade, cada um contribua conforme, lemos aí, a sua prosperidade, ela protege o pobre de um peso excessivo, não é? De querer exigir de alguém que não tem condições, e também desafia o rico a não se acomodar. Então, de forma bem equilibrada, a palavra de Deus traz essa palavra aqui. E é o que eu quero compartilhar hoje. Quem mais recebe, mais deve dar. A prosperidade, a bênção, aumenta a responsabilidade. William MacDonald, ele diz: a justiça de Deus se manifesta quando cada um contribui conforme a sua prosperidade. A proporcionalidade ensina equilíbrio, não dar menos do que podemos e também não dar além do que nós temos. E esse tema, ele se faz necessário com muito equilíbrio para fugir daquilo que nós vemos hoje em muitos lugares, em muitos meios, essa exploração financeira que nós vemos. Quantos irmãos e irmãs estão hoje congregando, reunindo em ambientes que há uma exploração financeira muito grande por cima, sobre os membros, nessa área financeira? São campanhas, são projetos, são correntes e tantas coisas mais que acabam sobrecarregando aqueles irmãos mais simples, que têm menos recursos, e não fazendo tanta diferença para aqueles que têm mais dinheiro.
Então, essa questão de contribuição, ela deve ser feita de forma, na medida da proporcionalidade. Na medida que você tem, que você pode, que você faz dentro daquilo que está no seu coração. Por quê? Por que Paulo traz isso? Porque isso expressa uma faceta do plano e do propósito de Deus, que é a justiça. Deus é justo. E ele não mede a oferta pelo valor absoluto, mas pelo coração, pela proporção. Você deve lembrar da viúva, não é, pobre, que deu pouco. E o Senhor Jesus destaca que dentro do seu pouco ela deu tudo. Ela doou tudo que tinha. Né? O rico deu muito, mas proporcionalmente ele deu pouco. Irmãos, e eu sempre quero trazer isso e sempre nesses estudos deixar isso muito claro. Nós não estamos falando em dar por dar, nós não estamos falando em a pessoa doar, ofertar para manter esse nível de vida que muitos líderes religiosos têm hoje, uma vida de ostentação, que é vergonhoso, não é? Você vê muitos líderes hoje que vivem às custas da igreja e ostentando suas vidas com carro zero, com avião, com mansão, com roupa importada, com relógios e joias caríssimas. Não é para esse nível que nós estamos falando em cooperação. Nós estamos falando em ajuda aos necessitados, nós estamos falando em ajuda para a obra do Senhor se manter, para que a igreja possa continuar fazendo o seu trabalho. Enfim, é nesse nível que nós estamos expressando aqui, colocando o contexto desta oferta, e estudamos isso no primeiro estudo desse capítulo. Ele está falando de uma ocasião de crise, que estava tendo uma fome, isso lá em Atos Paulo fala, na Judéia, e esses cristãos são chamados a cooperar para aqueles irmãos. Então, é esse o princípio, não é? Mas entendendo o que parte do nosso coração e a responsabilidade nossa em cooperar, em contribuir. Irmãos, então, se Deus tem lhe dado muito, a sua responsabilidade é maior. A proporcionalidade nos ensina que a contribuição ela precisa ser justa, equilibrada e, acima de tudo, espiritual, fazendo como ato de adoração a Deus. Então não é sobre números, é sobre fidelidade. E o Deus que te vê em secreto, ele vai recompensar. Quem prospera mais deve contribuir mais, porque recebeu mais de Deus. E isso nos desafia, e muito forte, a olhar para as nossas bênçãos e perguntar: será que eu estou devolvendo proporcionalmente ao que eu tenho recebido? Ou eu tenho entrado nesse mundo com tanta ganância hoje e olhado e pensado apenas em mim? John Wesley, ele dizia assim: ganhe tudo o que puder, economize tudo o que puder e dê tudo o que puder. Forte, não é? Ganhe o que puder, economize tudo o que puder e dê tudo o que puder. E eu quero falar com você porque muitas vezes nós damos apenas o mínimo. Muitas vezes nós damos apenas o mínimo sem contar o quanto Deus nos abençoou. Mas Paulo nos lembra que a prosperidade aumenta a nossa responsabilidade. Será que eu tenho dado proporcionalmente ao que Deus me concedeu? Ou apenas o mínimo? Eu tenho reconhecido que a prosperidade aumenta a responsabilidade? A minha contribuição tem refletido a fidelidade de Deus na minha vida? Eu tenho dado como a viúva pobre proporcionalmente tudo? Ou como o rico proporcionalmente pouco? Isso aqui não está falando em exploração, isso aqui não está falando em você passar necessidade para dar, isso aqui não está falando em você alimentar pessoas, líderes ou movimentos religiosos ambiciosos, mas nós estamos falando em um ato de adoração, de socorro e de serviço. O que nós temos feito? Como tem sido a nossa postura? É um tema delicado, é um tema difícil de ser abordado. Mas como nós estamos fazendo estudos expositivos, nós temos que ir por todo o texto e nós não poderíamos deixar de falar isso aqui, que está no texto bíblico, e nós precisamos refletir.
A contribuição proporcional é justa, equilibrada e espiritual. A prosperidade aumenta a responsabilidade de cada cristão diante de Deus. E eu termino lembrando, dar conforme a prosperidade é um ato de justiça. Medita nisso. Deus te abençoe. Até o próximo encontro.